Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que receberam mais likes diretamente na nossa página oficial. E hoje, em 7º lugar, nós temos um artigo do nosso artista plástico, colunista fixo, sempre muito prestigiado, João César de Mello, com o título Aécio Traficante, Lula Inocente. Nesse texto, o João César de Mello analisa aquela distorção que os petistas estão bem acostumados a fazer, segundo a qual vale tudo, vale usar de todo tipo de evidência rasteira, todo tipo de acusação barata para ofender os adversários, aqueles que incomodam, mas quando uma enormidade de evidências e comprovações e denúncias contra os figurões do PT surgem aos montes, então, e nesse caso, não vale a pena, não é certo, é discurso de ódio você apontar essas monstruosidades, essa dimensão que a corrupção atingiu durante os governos dessas figuras. Então é essa disparidade, esse dois pesos, duas medidas, que vale tanto para os petistas quanto para uma grande parte da esquerda, é isso que o João César de Mello alveja nesse seu artigo. Em segundo lugar, nós temos o começo de uma lista desenvolvida pelo nosso também colunista fixo Jefferson Viana, sob o título Rock à Direita, 50 músicas com temática liberal conservadora. Essa lista, como o próprio título já diz, é autoexplicativa, ela vai trazer, quando ela estiver concluída, 50 exemplos de canções que, segundo o autor, apresentam uma temática política que evoca os ideais do liberalismo, do conservadorismo, do liberal conservadorismo. São músicas que criticam ou a preguiça, ou o populismo, ou o feminismo, esse tipo de conteúdo ideológico tão próprio das esquerdas. Então são 50 canções de rock, que é um gênero do qual o autor é entusiasta. Nessa primeira parte nós temos os primeiros 25 itens selecionados para essa lista. Na próxima parte nós vamos ter a segunda metade. Em quinto lugar, de minha autoria, por que Macri está certo em pedir a suspensão da Venezuela no Mercosul? O presidente eleito da Argentina, Maurício Macri, ex-presidente do Boca Juniors, o clube de futebol argentino, disse que uma das suas primeiras medidas, uma vez que assuma o seu cargo, será pedir, junto ao Mercosul, evocando a cláusula democrática do bloco econômico, que a Venezuela de Nicolás Maduro seja suspensa por conta dos seus óbvios atentados à democracia, da óbvia deterioração das liberdades que tem lugar naquele país vizinho. Alguns, inclusive libertários, alguns do nosso lado, que discutem amigavelmente as nossas ideias, acreditam que o Macri age errado no seu pedido, que ele deveria simplesmente se retirar do Mercosul, porque consideram que o bloco em si é um erro, que o bloco em si está equivocado por essa ou aquela razão, que seria melhor que ele simplesmente se retirasse do bloco, já que o ideal seria que o bloco se extinguisse, né? Nós escrevemos esse artigo não para convencê-los da monstruosidade que tem lugar na Venezuela, da tirania de Maduro, que já levou à morte manifestantes contra o seu governo. Não por isso, porque isso é uma unanimidade entre liberais, libertários e conservadores, e até mesmo sociais-democratas minimamente razoáveis, como os próprios sociais-democratas venezuelanos, no Voluntad Popular, que é o partido do Leopoldo Lopes, que, vale lembrar, não é um partido liberal no sentido clássico. É um partido social-democrata na sua base, na sua origem, no seu estatuto. No entanto, com valentia, com bravura, que faz inveja a nós, considerando certos setores da nossa oposição, eles enfrentam de peito aberto a tirania dele, a tirania do partido chavista. Não é para isso. Nós estamos de acordo sobre isso. O objetivo do artigo é demonstrar que a estratégia do Macri de pedir essa suspensão em vez de simplesmente sair está correta, do nosso ponto de vista, porque ela envia um recado direto
não apenas ao governo venezuelano, como principalmente a sua oposição aos cidadãos que sofrem na pele a situação de tirania por lá em vigência, como também ao comando desse bloco, que mais do que um bloco econômico se tornou um bloco político, um bloco de alianças ideológicas, encabeçado simbolicamente pela ilha de Cuba, encabeçado pelo chavismo e encabeçado pelo governo brasileiro. Então essa crítica, ela tem por mote não tanto os interesses próprios dos argentinos, mas chacoalhar a América Latina, chacoalhar a degradação do ambiente liberal democrático nos países que nos cercam e no nosso mesmo. Então, é para explicar como nós interpretamos essa decisão ousada e nobre do Macri que nós escrevemos esse artigo. Em quarto lugar, também de nossa autoria, a Operação Lava Jato e as fortes emoções de uma república apodrecida. No artigo anterior, o artigo que ficou em quinto lugar sobre o Macri, nós pontuamos também que o Brasil não exerce essa liderança democrática que a Argentina parece estar ensaiando exercer na presidência do Macri, porque a nossa república, cúmplice de todo esse esquema internacional, encabeçando esse esquema, ela também internamente está apodrecida em muitos sentidos. E aí, chamando a atenção para os novos passos da Operação Lava Jato, que incendiaram o país com a prisão do pecuarista Bunlai, próximo do ex-presidente Lula, e com a prisão do senador, do líder do governo no Senado, Delcídio Amaral, do PT, o que foi o grande assunto dos noticiários nas semanas que passaram. Isso é o foco desse artigo, demonstrando com essas figuras de cabeça de um esquema de governo, figuras relacionadas diretamente ao próprio Lula, visto como monarca emérito do Brasil, pelo poder que ele ainda tem, demonstrando que essas figuras estão comprometidas, que nós apontamos o dedo para as estruturas da nossa república, para as estruturas da liderança, da condução dos rumos do país, mostrando que, estando tudo isso apodrecido, nós não vemos saída, o país segue paralisado. Então, a Operação Lava Jato, chacoalhando esse ambiente, como o Macri procura chacoalhar a América Latina, ela só pode trazer benefícios à nossa democracia e ao nosso país. Ela só pode nos permitir sonhar com um momento em que chamar o nosso país de república tem o peso que essa palavra, no sentido aristotélico, deveria significar. Em terceiro lugar, do coordenador do MBL de São Paulo e também estudante de Relações Internacionais, que pela primeira vez publica um artigo no nosso portal, o Renato Batista, nós temos um artigo que fala de futebol. O Macri foi presidente do Boca Juniors, que era um clube de futebol, mas aqui futebol está diretamente enfocado. No texto, Luiz Gonzaga Beluso, Keynes, Paulo Nobre, crise e austeridade no Palmeiras. A Sociedade Esportiva Palmeiras, um dos grandes clubes de futebol do Brasil, passou por diferentes gestões, e essas gestões são, sob o ponto de vista econômico, analisadas nesse artigo pelo Renato Batista, em que ele mostra que o economista Luiz Gonzaga Beluso, adotando uma matriz keynesiana, uma matriz intervencionista e, sobretudo, uma matriz gastadora na sua gestão das finanças do Palmeiras, criou muitos problemas, criou ilusões de um sucesso imediato, mas criou muitos problemas. Daí ele mostra que, não que seja o ideal, mas que o novo presidente busca uma equiparação das condições anteriores, busca um equilíbrio nas finanças do Palmeiras, que não era o mote do populismo gastador do Beluso. É interessante esse tipo de artigo para que nós vejamos em uma seara diferente da que nós estamos acostumados a comentar, que é propriamente a política nacional. Nós vejamos num clube de futebol ou em qualquer outro tipo de associação essas mesmas teorias, essas mesmas leis econômicas que nós discutimos aqui sendo aplicadas bem ou mal e as consequências disso sendo sentidas. Em segundo lugar, de minha autoria, o negro do MBL,
e o racismo explícito da vitimização esquerdista. Aqueles que acompanham as manifestações nacionais contra o governo federal devem conhecer no Movimento Brasil Livre uma das suas figuras de maior expressão, que mais dá a cara a tapa, aparece na mídia, já deu entrevista para o quadro extinto da Joyce Hasselman na TVeja, que é o Fernando Holliday. Fernando Holliday se apresenta dignamente em sendo uma pessoa de pele negra, para não sermos politicamente corretos e termos que recorrer a artifícios como afrodescendente ou qualquer tipo de enfeite, né? Ele jamais recorre ao vitimismo, jamais recorre ao coitadismo. O tempo inteiro ele se apresenta como alguém que combate essas medidas divisionistas, segregacionistas, esse discurso do movimento negro de pedir, de clamar, de exigir cotas, benefícios meramente por uma suposta dívida histórica que existiria entre os negros e os brancos de hoje em relação aos negros e brancos de ontem. Alvejando esse absurdo, o Fernando Holliday se torna alvo dos comentários agressivos daqueles que se consideram os seus pares em raça, e eles usam essa palavra muitas vezes, muito embora se digam os grandes combatentes do racismo, que prefeririam que ele estivesse comprando o seu discurso. Então, num artigo de um colega nosso, jornalista, infelizmente, do Diário do Centro do Mundo, Fernando Holliday praticamente é acusado de ser um daqueles feitores de escravos, um daqueles negros do tempo da escravidão que se acumpliciavam com os senhores de engenho para punir os pobres escravos negros. É como se ele fosse um traidor da raça. Então esse artigo agressivo, ridículo, que a gente não gostaria de ter que ler em pleno 2015, é sobre isso que eu faço aí os meus comentários nesse segundo lugar. No nosso primeiro lugar de hoje, novamente com o João César de Mello, tem o título Socialismo ou Intervenção Militar. Muitas pessoas, diante desse cenário desolador que nós acabamos de dizer, de uma república apodrecida, partem para delírios, partem para o desejo de soluções extremadas e querem uma ruptura militar com a situação vigente, querem uma intervenção, uma ação militar que deponha o governo e estabeleça um governo de transição, como se acreditou que seria também o governo revolucionário de 1964, diga-se de passagem, para que nós tenhamos então uma democracia de verdade. Acontece que nada garantiria que essa promessa de uma transição rápida para um regime democrático se confirmaria. Além do que, essa proposta da intervenção militar é uma proposta que, tal como o socialismo, demanda um incremento de poder nas mãos do Estado para obter as soluções desejadas. No momento em que nós tivemos as maiores manifestações da história do país, no momento em que nós tentamos desesperadamente retomar a vitalidade democrática da sociedade civil, nesse momento recorrer a tutores, a pais dentro da estrutura estatal que venham nos salvar dos nossos problemas, nos parece, e no artigo do João César de Mello é essa a posição que ele externa, uma saída desonrosa e uma saída prejudicial a esse nosso verdadeiro interesse, que é o de devolver aos brasileiros uma vitalidade democrática que começava a se ensaiar nos anos 60 e 50 e que foi abortada durante o regime militar, que até hoje ainda não se recuperou na sua vivacidade possível, não atingiu até hoje a sua plenitude e a sua maturidade. Esse foi o nosso flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos. Nesse que foi o primeiro flash do mês de dezembro, e nós estamos nos aproximando aí do final do ano. Se vocês estiverem acessando esse vídeo diretamente no nosso canal do YouTube, a relação dos links vai estar disponível aqui embaixo. Se vocês estiverem acessando a nossa fanpage do Facebook, a relação vai estar disponível aqui em cima. Nós estaremos de volta na próxima semana, porque para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.